Vamos lá. Todos estão vendo em tela cheia? Tudo ok aí? Tudo ok. Beleza, Tudo então. ok. Certinho, então. Vamos lá. Mais um tema do livro de Apocalipse, né? E o tema de hoje tem como um novo céu e a nova terra, ou a nova Jerusalém. Esse é o nosso tema de hoje. É o penúltimo tema. Na semana que vem, o professor Levi vai finalizar aí com o último tema do Apocalipse. E até lá, enquanto não chega, estaremos aqui para finalizar o tema 17, que é o nosso penúltimo tema, falando desse livro do Apocalipse. Então, o tema de hoje é a Nova Jerusalém. Muitas coisas precisamos aprender sobre essa cidade, que é descrita ali em Apocalipse capítulo 21. Ali o texto ele é muito rico em detalhes, então é interessante que a gente fique atento aos detalhes que ali está descrito. Uma cidade muito bonita, mas nós não tivemos ainda o privilégio de vê-la. O que nós temos hoje? Temos algumas menções, né, para aqueles que viajam aí para outros estados, outros países, já devem ter conhecido cidades bonitas e se deparado com lugares aí belíssimos. E aqui eu trago a vocês uma imagem bem ilustrativa. Curitiba, né, conhecida como uma cidade modelo, uma cidade muito bonita, com suas praças e lugares ali de realmente ficar encantado. Temos aqui uma outra cidade também que todos vocês conhecem. Se não foram lá, mas já ouviram falar, é o Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa. Uma cidade aí muito bela, vista do alto, né? Tem ali o Cristo Redentor e tudo mais. Então, são ilustrações que à vista dos olhos humanos são coisas assim realmente para se admirar, porque são belezas realmente construídas pelo homem, né? E que a gente fica espantado. Nova York, a cidade cosmopolita, todos vocês já ouviram falar, não sei se alguém já teve o privilégio de ir lá, de conhecer, mas você pode ver pela imagem uma cidade bonita, principalmente à noite, né? Suas luzes ali e tudo mais. Então, tudo isso o ser humano tenta fazer de forma que cause, né? Cause ali alguma coisa de tipo um certo espanto, admiração de tanta beleza. É isso que a gente tenta fazer como seres humanos. Mas nada que haja na Terra feito pelas obras humanas pode ser comparado ao que Deus tem preparado para nós. Então, é essa ideia que o Apocalipse traz através do capítulo 21. E eu queria ler com vocês aqui uma promessa que foi feita pelo próprio Jesus. Está lá em João capítulo 14, versos de 1 a 3. Quem sabe alguns de vocês podem conhecer essa promessa. Eu queria iniciar com ela, tá ok? Quem poderia ler, por favor? Temos um voluntário ou voluntária que se sinta à vontade em ler. Oi, Darcy, eu vou ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado, Rodrigo. Então, como você ouviu aí e viu na sua tela, essa promessa foi feita pelo próprio Cristo. Ali em João capítulo 14, versos de 1 a 3. Se você for lá, você vai ter essa promessa. Uma promessa que ele fez aos seus discípulos. Prestes ali um pouco antes de ir e ascender aos céus, ele fez essa promessa dizendo que iria, mas voltaria. Ele iria construir um lugar, preparar um lugar. Ele iria construir uma cidade. E depois ele diz que virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, né, para que onde ele estiver, nós também pudéssemos estar. Então essa é a promessa que Jesus fez. Não foi o anjo que fez, não foi nenhum dos discípulos, foi o próprio Cristo.
Então, vale a pena, né? Jesus falou, prometeu, e as promessas de Cristo não falham. Então, ele prometeu construir um lugar, uma cidade, preparar esse lugar para nós. Ele está preparando essa cidade hoje, ou ela pode estar preparada já. Então, é com isso na cabeça que a gente inicia. Eu peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe comigo aí através do slide. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e verso 10. A gente inicia o nosso estudo com esse verso aí. Temos um voluntário para ler para a gente? O que Eu que diz leio, aí, por favor? 9 e 10, né? Isso. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias das últimas sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Positivo, obrigado. Então, o que que a gente vê aqui? João foi um dos poucos homens, só há dois homens que tiveram o privilégio de ir até o terceiro céu e ver ali essa cidade, certo? O outro homem que teve esse privilégio foi Paulo. Paulo e João, os dois homens que foram privilegiados na Bíblia de irem até o terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque quando a gente vê durante o dia, a gente vê o primeiro céu, certo? Que é o céu atmosférico. Então, esse é o primeiro céu. Segundo céu, a gente vê ele à noite, que é o céu astral, onde a gente vê ali os astros, lua, estrelas, planetas ali, cometas e tudo mais. E o terceiro céu é aquele lugar onde nenhum homem chegou, nenhum mecanismo humano pode levar o homem até lá, certo? A não ser pelo poder de Deus, de forma sobrenatural. Então, esse terceiro céu é a habitação de Deus. E ali, esses dois homens tiveram o privilégio de serem levados até lá em espírito e poderem ver o que ali existia, né? O que estava sendo construído, como que era essa cidade. Paulo não relatou tantos detalhes, mas João, ele fala com uma riqueza de detalhes muito grande, que é o que nós vamos ver. E ele começou dizendo aí que via uma montanha, né? Uma cidade santa, Jerusalém, que descia da parte de Deus, descia do céu da parte de Deus. Então, João viu e escreveu com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, esse é o ponto aqui que a gente quer trazer para você. Os detalhes que tem na Bíblia sobre um lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. É isso que o Apocalipse quer trazer. Não há aqui contos, fábulas, não há aqui historinhas para servir de utopia para ninguém. A ideia bíblica é: Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, para que nós pudéssemos também nos preparar para morar nesse lugar, nessa cidade. Então, precisamos ter essa convicção de que há um lugar preparado no céu para cada um de nós, ok? Como será esta cidade? Então, há muitas perguntas em relação ao que vai haver nela, quem vai entrar, como que ela vai ser, de que ela foi construída, e tudo isso a gente vai tentar é, desfechar por aqui, destrinchar também em riqueza de detalhes. Apocalipse capítulo 21, verso 12. Quem poderia ler para a gente, por favor? Eu posso. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O próximo, Cátia, por favor. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso, obrigado, Cátia. Então, o que foi lido aqui? A Cátia leu para a gente que a cidade ela tinha grande e alta muralha, ou seja, ela é uma cidade bem cercada e bem fortalecida. Isso é um sinônimo de fortaleza, de proteção, certo? Como eram as cidades no Antigo Testamento, quando era dito que elas tinham muralhas muito largas, né?
é uma estrutura muito forte, simbolizando ali o poderio daquele império. Aqui a cidade também tem 12 portas, ou seja, a cidade tem 12 portas, então ela tem 3 portas em cada lado. Então ela tem 4 lados e 12 portas, 3 portas em cada lado, certo? Um total de 12. Sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Foi isso que a Cátia leu. Então, em cada porta tem um nome. E que nomes são esses? Das 12 tribos de Israel. Aí vocês vão lembrar do nome de cada tribo lá, Benjamim, Assé, Judá, e a lista segue. São 12 tribos, são os 12 filhos de Israel. O que isso aqui significa? Significa que as 12 tribos eram o povo de Deus do Antigo Testamento, certo? Então, em cima das portas haviam o nome das 12 tribos, simbolizando o povo de Deus do Antigo Testamento, ok? Então, ali vai haver entrada para o povo de Deus também do Antigo Testamento. A Cátia também leu para a gente, a muralha tinha 12 fundamentos, olha só, também 12. E estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, a menção aqui é de 12 apóstolos, os discípulos. O que eles simbolizam? O povo de Deus do Novo Testamento. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o povo de Deus do Antigo Testamento, simbolizado pelas 12 tribos de Israel, e temos o povo de Deus do Novo Testamento, simbolizado pelos 12 apóstolos, que foram ali os líderes, né, da igreja primitiva, instituída por Jesus. Então, é esse simbolismo que tem. Vai ter entrada para todos, tanto as pessoas do Antigo Testamento como do Novo, porque todos são um povo só, um povo de Deus, mesmo que tenham vivido ali em tempos diferentes, ok? Então, eu e você entraremos por uma dessas portas, pertencemos a uma dessas tribos, mesmo que de forma espiritual. O povo de Deus do Novo Testamento, eles fazem parte do Israel espiritual de Deus, porque nem eu nem você somos descendentes do povo de Israel literal, aqueles que vivem lá no Oriente Médio. Nós temos uma outra linhagem, né? Mas mesmo assim, Deus nos incluirá mesmo como gentios em seu povo, colocado o nome de Israel espiritual. Nós fazemos parte desse povo. Então, entraremos por uma das portas. Esse é o importante. Eu e você vamos entrar por uma dessas portas, pertencendo ali ao Israel espiritual de Deus. Ok? Então, nessa cidade, há lugar para todo mundo. E aqui continua, com Apocalipse capítulo 21, verso 16. Quem seria o próximo a ler para a gente? Eu leio. Por favor. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Opa, obrigado, dona Aliciene. Então, a cidade é quadrangular. Ela é um quadrado, né? Largura iguais. Mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Para vocês terem uma ideia, um estádio, ele mede 183 metros. Um estádio, ele mede 183 metros, aliás, ok? Agora, conte aí, 12.000 estádios, sendo que um estádio é 183 metros. Então, você vai ter uma ideia do tamanho dessa cidade em quadrado, ok? E ali você vai ver que não precisa se preocupar com espaço, com lugar. Vai ter lugar para todo mundo. Vai ter espaço para todo mundo. Ah, hoje são 7 bilhões de pessoas, só hoje, vivas no mundo, atualmente. Mais de 7 bilhões. E o povo que viveu antigamente, que se salvaram também, são bastante pessoas. Mas, como foi dito, haverá lugar para todos, ok? Não há aqui uma limitação de espaço para dizer que também haverá poucas vagas no céu. Não, não existe isso. A ideia é que cada um tem o seu lugar.
tanto o povo que viveu antigamente como o povo que viveu nos tempos de hoje, nos últimos tempos. Ok? Então, essa é a ideia. Há lugar para todo mundo. Quem pode ler o Apocalipse 21, verso 23? Eu leio. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Isso mesmo, Mirna. Obrigado, hein? Olha só, outro detalhe, hein? O que está dizendo aqui a cidade? A cidade não precisa nem do sol nem da lua. Para nós que vivemos hoje, que dependemos desses dois astros, né? Um para governar o dia e outro para governar a noite, é quase impossível imaginar um local, né? Um lugar onde não precise desses dois astros. Então, imagine você, né? Tendo que viver num lugar onde não será mais preciso desse sol escaldante, ok? Não será mais preciso. Por quê? A glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Quando Jesus fala no Novo Testamento que ele diz que ele é a luz do mundo, é porque ele tem glória suficiente para iluminar qualquer lugar onde quer que ele esteja. A presença de Cristo será suficiente, ele é a lâmpada, né? Eu sou a luz do mundo. Então, eu e você não precisaremos nos preocupar com iluminação. Hoje a gente tem vários tipos de geradores de energia, né? Nós temos energia eólica, temos aí deixa eu ver, hidrelétrica e muitas outras. Mas lá no céu, nessa cidade, você não vai precisar se preocupar com essa fonte de energia, porque Cristo estará conosco. E não haverá mais trevas, ok? Lembrando que nós vivemos em um mundo cheio de pecado, e o pecado deturpou todas essas estações ali. Quando não é quente demais, é muito frio. Então, você tem lugares que precisam de ar-condicionado, como nós aqui do norte. Já tem outros lugares no sul, precisa de aquecedor. Então, você tem essa problemática, né? Essa falta de equilíbrio no clima. Então, tudo isso é consequência do pecado. Antigamente não tinha isso, havia um equilíbrio, não havia esses extremos. E hoje nós vivemos num momento em que, quando não é quente demais, é frio demais e assim por diante. Na nova terra, não. Nós teremos ali o equilíbrio, né? Teremos um clima harmônico. Será tudo melhor do que há nos dias de hoje. E aqui a gente vai continuando, e os detalhes vão surgindo. Quem poderia ler Apocalipse 22, versos 1 e 2? Eu leio. Por favor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amém. Obrigado, dona Liciene. Então, olha só mais detalhes. Tentem aí captar os detalhes da passagem para que a gente possa ali tentar tirar o máximo que a gente puder ali de dúvidas, para no final a gente poder perguntar. Então, aqui, existe um rio da água da vida, ok? Existe um rio nessa nova terra da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ok. No meio dessa cidade tem uma praça, tá bom? De uma a outra margem do rio está a árvore da vida. Ok? Então, o que é que essa árvore da vida nos remete aqui? Ela faz alusão aqui. Alguns vão lembrar. Vocês lembram lá do Jardim do Éden? No Jardim do Éden, essa árvore estava presente, lá com nossos primeiros pais, Adão e Eva. E após eles pecarem, o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim e perderam o acesso à árvore da vida, certo? Aquela que simbolizava a vida eterna para eles. A presença da árvore era um simbolismo da vida eterna. Então, eles perderam esse acesso e perderam também a entrada no jardim do Éden. Com isso, Deus tirou tanto a árvore como o jardim do Éden daqui da terra. Ok? Então, o que acontece agora na nova terra, na nova Jerusalém? Teremos de volta, né,
nos será devolvido essa árvore da vida. E então nós teremos ali a presença simbólica, não só da árvore, né? Dando ali uma ideia de vida eterna, mas como também do próprio Deus e de Cristo. Então, é mais a questão de um simbolismo, não que a árvore em si tivesse algo que nos desse a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna é Deus, Ele que é a fonte de vida. Então, aquela árvore do Jardim do Éden, ela não perpetuava a vida de Adão e Eva. Não, era só um simbolismo de que enquanto eles fossem obedientes, eles poderiam ter acesso à vida eterna. Quando eles foram desobedientes, eles perderam acesso à árvore e, consequentemente, eles teriam que morrer. Assim acontecerá na nova terra, de forma diferente, certo? Quando a gente ressuscitar, como foi falado com o professor Levi na quinta-feira passada, de que quando a pessoa ressuscitar, o justo ressuscitar na primeira ressurreição, ele já ressuscita como? Imortal, com um corpo incorruptível, ou seja, ele não mais morre, ele agora passa a ser imortal. E ali, agora na Nova Jerusalém, lhe é devolvido a árvore da vida, simbolizando de que agora o homem viverá eternamente, ok? Com Deus, Cristo e seus anjos. Então, ela dá um fruto de mês em mês, certo? Olha só, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Existem aqui algumas teorias com base nessas folhas, né, que servem para a cura. Aí alguns podem perguntar aí, professor Dácio, se lá no céu a gente vai estar ressuscitado perfeitamente, com corpo imortal, como pode agora ter uma árvore para a cura dos povos? Vai ter doença lá ainda, alguma coisa do tipo? Será que acontecerá isso? Claro que não. Se na ressurreição o justo ressuscitou imortal e com um corpo incorruptível, então não há mais doenças. Acabou. Aí eu volto ao que eu estava falando. É apenas um simbolismo de que enquanto estiverem ali, certo? Vivendo eternamente, num lugar perfeito, e aquelas árvores estiverem ali simbolizando que não haverá mais dor, não haverá mais doença, porque tudo já passou, as primeiras coisas se passaram. Essa é a ideia do Apocalipse. Por isso que nós costumamos dizer e relembrar, o Apocalipse ele é 95% do que você lê não se entende como se lê, porque se usa muito de simbolismo. Então, você precisa pesquisar um pouco mais a respeito do que ele está dizendo para ter essa certeza, né? Então, aqui eu trago para vocês de que a folha da árvore são para a cura dos povos. É um simbolismo de que enquanto as árvores estiverem ali, elas simbolizam uma proteção, apesar do próprio Deus e Cristo estarem ali. Então, é esse formato que a Bíblia usa para nos trazer essa segurança, tá ok? Então, a gente continua dando aí um vislumbre para que você veja. Claro que uma imagem bem tosca, né? Você pode ver uma árvore, provavelmente ela foi trabalhada desde o seu crescimento para que ela pudesse alcançar esse formato. Essa aqui é só para ilustrar a questão da árvore da vida, né? Que ela sai de uma a outra margem do rio, mas vocês podem ver que é uma ilustração. Essa outra também é ilustração, uma árvore muito bonita, aparentemente muito antiga, né? E é uma ideia que a gente tem de como possa ser. Claro que nada se iguala ao que está sendo construído, ao que já está construído no céu. Então, é só para você ter mais ou menos ali uma ideia do que possa ser, tá ok? Então, Apocalipse 22, verso 5, o que diz aí? Quem pode ler para a gente, por favor? Eu leio novamente. Por favor. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, dona Liciene. Então, olha só, confirmando o verso, né, 22, verso 5, confirmando o verso passado, a gente vai ver aí que eles não precisam mais de candeia, né, luz de candeia. O Senhor Deus brilhará sobre eles.
Amigos, não haverá mais trevas, não haverá mais pecado. O pecado foi exterminado. O pecado foi consumido pelo fogo de Deus. Então, agora os salvos, eles viverão eternamente pelos séculos dos séculos. Uma vida de felicidade plena, ok? Nós nessa terra só temos momentos de alegria. Nós não temos uma felicidade plena. Podemos ser felizes? Com certeza. Há a possibilidade de ser feliz na terra? Sim, nós podemos ser felizes aqui. Mas ainda assim teremos momentos tristes, mesmo compreendendo de que tudo é passageiro e que um dia tudo terminará bem. Nós temos que entender que em alguns momentos nós sofreremos, entendeu? Nós sofreremos as consequências do pecado, as injustiças que o pecado nos traz. E aqui, nesse momento, na Cidade Santa, não precisará mais de luz nenhum tipo de obra humana que traga luz a esse lugar, mas simplesmente a glória do Senhor iluminará toda essa terra. Quem poderá entrar ou morar nessa cidade? A gente vai descobrir se há ali requisitos, né, para entrar nessa cidade. Quem que vai entrar? Será que todo mundo pode entrar? Quem necessariamente vai poder participar desse privilégio? Apocalipse capítulo 21, verso 27. O que que diz aí? Quem seria o nosso voluntário ou voluntária? Eu leio. Por favor. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso mesmo, amém por isso. Amém. Então, muito claro o verso, a Mirna leu, você percebeu que há requisitos para entrar nessa terra, levando em consideração de que apenas entrará nela os santos, santos entre aspas, aqueles que tentaram, que não cederam à vontade da carne, aos desejos da carne, não praticaram abominação, mentira, mas aqueles que estão com o nome, né, escrito no livro da vida do Cordeiro, certo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Então, esse nome tem que estar escrito no livro do Cordeiro. Ele é chamado de livro da vida, porque são pessoas que vão viver uma vida eterna, uma consequência eterna dos atos que recusaram cometer aqui, nesse momento, aqui nessa terra, hoje. Então, não penetrará mais nessa terra coisa alguma, nessa cidade. Isso aqui serve de uma reflexão para mim e para você. O nosso caráter aqui na terra está sendo moldado, está sendo ali forjado pelas tentações, pelos momentos de inquietação, pelas preocupações, por tudo que o mal pode nos trazer, a gente está vivendo aqui e tendo um caráter moldado, para que quando a gente for digno de entrar nessa terra pela graça de Deus, a gente possa não estar praticando nenhum tipo de pecado aberto como esse aqui. Mentira, abominação, e a lista é muito comprida a respeito disso. Então, quem entrará? Aqueles que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, quando que o meu nome entra nesse livro, né? Quando que ele é escrito naquele livro, no livro da vida? Pode ser que alguns já saibam da resposta, mas vale a pena a gente poder aqui esclarecer um pouco mais. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Quem é o próximo? Tem alguém aí? Vou ler. Ok. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Isso mesmo, dona Liciene. Muito obrigado. Então, bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para esses, né, será dado o privilégio de assistir o direito à árvore da vida, ok? Assistir o direito à árvore da vida. Então, essas pessoas terão acesso de novo a esse lugar onde está localizado a árvore da vida. Então, eles terão vida eterna. Então, para entrar lá, eles têm que lavar as suas vestiduras, ok? Então, vestiduras é um termo que a Bíblia usa para demonstrar o caráter
do ser humano. Ou seja, se você tem um caráter sujo, você tem vestes sujas. Ok? Se você tem um caráter puro e suas intenções são boas, o que acontece? Você tem um caráter lavado, limpo. Você tem uma veste limpa, aliás. Você tem uma veste lavada pelo sangue do Cordeiro. É Cristo quem purifica o nosso caráter, as nossas vestes. Essa é a ideia. E você vai ver isso em diversas parábolas do Novo Testamento ditas pelo próprio Cristo, onde ele cita parábolas, ele fala uma em particular a respeito de um casamento, onde só entrava ali quem tivesse roupas preparadas para um casamento, para a festa. Roupas certas para aquela festa. E naquele momento que ele chama os convidados, entra um que não estava com vestes de casamento. E ali ele é colocado para fora e não era digno de entrar no casamento. E aqui, essa cidade, ela é colocada como uma noiva, né? Adornada para seu esposo. Então, participar desse privilégio de entrar na cidade santa, você tem que ter as vestes lavadas. Você tem que estar preparado para essa festa. Você tem que estar esperando essa festa também. Então, esses são alguns requisitos. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. O que seria isso? E aqui tem uma imagem que ilustra muito bem o próprio Cristo ali atrás, colocando a vestidura branca, né, sobre uma pessoa, dando uma ideia de uma pessoa que teve o caráter lavado, limpo, moldado, e foi achada digna, pela graça de Deus, de ser vestida com vestiduras brancas. E ela agora vai participar da festa, juntamente com Cristo e os demais convidados. Então, essa é a ideia. É Cristo quem purifica o nosso caráter. É Ele quem nos molda. É Ele quem nos transforma. Então, para ter essa veste lavada, o que é necessário? João 3,5, quem poderia ler? João capítulo 3, verso 5, o que diz aí? Oi, tem alguém aí? Eu posso. Por favor, Cátia. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Positivo, Cátia. Então, Jesus, numa conversa com Nicodemos, num dos encontros que ele teve com ele à noite, às escondidas, né? Nicodemos o procurou, e nessas conversas ele falou, em uma dessas conversas ele foi bem claro e franco com Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, qual seria a ideia aqui de vestiduras brancas ou lavar as vestes, ter as vestes lavadas por Cristo? O que seria isso? Nascer da água, simplesmente. Estamos falando de quê? De batismo. Essa é a ideia que a Bíblia traz. Para que a gente possa fazer parte, ter o privilégio de entrar nessa cidade, se você tem a oportunidade de ser batizado, se você conheceu a verdade, se você foi ali, teve essa compreensão e foi levada a tomar essa decisão, você tem que ser participante desse batismo. Você tem que tomar a decisão por ele. Essa é a ideia. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a gente é remetido aqui ao batismo. O que significa batizar? Mergulhar, imergir ou afundar. E nós temos aqui um simbolismo muito grande quando uma pessoa se batiza. Ela, ao se batizar publicamente, ela está demonstrando que ela tomou uma decisão por Cristo, certo? E outras pessoas estão vendo a decisão dela publicamente. As pessoas estão ali testemunhando de que uma pessoa entregou sua vida a Cristo, ok? Então, quando o pastor ou o líder religioso faz esse ritual do batismo, o que acontece? Ele imerge a pessoa na água, ok? E o que significa esse imergir, esse mergulhar? Quando a pessoa é mergulhada, ela, biblicamente falando, ela é sepultada juntamente com Cristo. Foi por isso que Jesus se batizou, para nos dar o exemplo. Apesar de não ter pecado, ele demonstrou que, pelo seu exemplo, todo ser humano deveria se batizar ao compreender as verdades bíblicas.
e o momento em que estamos vivendo. Então, quando você é imergido, mergulhado nessa água, você é sepultado juntamente com Cristo. Nesse sepultamento, ao ser mergulhado, seus pecados são ali enterrados. Essa é a essência do batismo. Então, você é sepultado. E ali, seus pecados são sepultados e esquecidos, é o que a Bíblia fala. E quando você é trago de volta naqueles segundos restantes, onde você surge da água, ressurge ali, você simboliza também a ressurreição juntamente com Cristo, onde você ressurge para ser agora uma nova criatura. Essa é a ideia do batismo. Não é simplesmente entrar num tanque e ali você achou aquilo legal e não compreendeu as verdades e ali você vai se batizar. Não, o batismo ele tem um simbolismo e é uma coisa muito séria, porque Cristo se batizou dando-nos o exemplo e nós, quando somos batizados, somos sepultados juntamente com Cristo e ao ressurgirmos das águas, a gente ressuscita juntamente com Cristo para ser agora uma nova criatura. É isso que a Bíblia fala a respeito do batismo. E esse é um requisito para entrar nessa cidade. Não sei se você lembrou agora ou pensou, professor Dácio, e aquele ladrão na cruz, que foi lá crucificado juntamente com Cristo, e ali tinha um ladrão à direita e à esquerda de Jesus, e um deles blasfemava, e o outro pediu para que Cristo se lembrasse dele quando ele voltasse. E Cristo promete a ele realmente que ele estaria com ele no paraíso quando ele voltasse. O que acontece com ele? Ele não se batizou e a promessa foi feita a ele de que ele iria para o céu. E agora? Então você percebe que aquele ladrão na cruz, ele não teve a oportunidade de descer dali e poder se batizar, ok? Ele não teve essa oportunidade. Quem sabe, em outra circunstância, ele poderia tomar essa decisão e se entregar ao batismo e viver uma nova vida. Não foi o caso dele porque ele estava crucificado. Ele estava sob a lei romana, ok? Então, eu e você somos diferentes. Nós vivemos em circunstâncias mais favoráveis. Nós temos essa oportunidade. Eu e você temos essa oportunidade de se entregar ao batismo e ser participantes desse privilégio de entrar na Nova Jerusalém e participar ali de uma vida eterna, ok? Então, essa é a ideia. Apocalipse 22:17 faz um convite para mim e para você. Se você já é batizado, amém. O convite é para que você continue, reatando esse laço com Cristo diariamente por meio do estudo da Bíblia. Se você não é batizado, o convite é para que você venha, certo? E aceite a Jesus e se entregue e decida pelo batismo. E aqui diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, essa é a água que Cristo quer nos oferecer. Meu amigo, minha amiga, você que está aí me ouvindo, esse é o convite que Jesus tem para você nessa noite, de que você entregue a sua vida a Jesus e decida, ao compreender as verdades bíblicas, decida pelo batismo. Alguns aqui podem se decidir pelo batismo, já ouviram muitas verdades e talvez possa pagar um preço mais alto, né? Alguns têm compromissos, outros têm seus negócios, mas cá entre nós, não compensa trocar uma vida eterna por alguns momentos, né, aparentes de alegria aqui nessa terra. Não compensa. É uma troca quase que injusta, ou totalmente injusta, melhor dizendo. Trocar alguns momentos de alegria e de prazer nessa terra não compensa perder a felicidade eterna, uma vida eterna com Cristo e os demais salvos de todos os tempos, ok? Então, esse é o convite feito aí por meio da Bíblia, onde Cristo quer lhe receber para que você possa aceitá-lo e também tome essa decisão. Queria convidar você para orar comigo e aí no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre aí para as perguntas, ok? Vamos orar então? Oremos. Obrigado, Pai querido, porque aqui estão pessoas que ouviram as verdades da Tua palavra, especificamente do capítulo 22 de Apocalipse. Muito obrigado, porque
Mais uma vez, Senhor, essas pessoas se dispuseram a estar aqui presente para ouvir, para ler, para estudar e aprender mais a tua palavra. Por favor, ajude cada uma delas em suas dificuldades, para que elas possam entender o que é tomar a decisão ao teu lado. Por favor, ajude cada um nas suas dificuldades particulares. Para uns o preço é maior, para outros o preço é menor, mas independente do preço, passar a eternidade contigo é maior e melhor do que qualquer prazer aqui na terra, prazer momentâneo. Então te pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito possa dirigir cada um em suas decisões e que eles possam se sentir bem e alegres e firmes em suas decisões e que possa ser ao teu lado para que possam entregar a vida em tuas mãos e assim receber o batismo. Nós oramos todos juntos aqui nessa sala. Desde já te agradecemos pelo empenho e a dedicação de cada um deles. Apesar do cansaço, das atividades diárias, mais uma vez eles se dispuseram a estar aqui e estão aqui. Ajuda-os a praticar essas verdades e ter a convicção de que o Senhor foi preparar uma nova terra para cada um deles. É o que nós te pedimos, ó Pai, abençoe as suas famílias, os dirige nas suas atividades, dê um bom descanso a cada um e derrama as tuas bênçãos sobre eles e também sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a gente finaliza aí. Eu queria ver com vocês se há alguma dúvida. Alguém teria alguma dúvida aí para que a gente possa